menos isso. Foi. Foi. Foi som? Áudio gravando, silêncio, por favor. Luiz Antônio, take 1. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que deu a sua entrada no futebol profissional. Até se já entrou direto no Grêmio, teve uma passagem em outros times. Conta um pouquinho do início da sua carreira. Bom, a minha carreira iniciou no São Bento de Sorocaba. Eu sou de Sorocaba. Eu tive a sorte de ter em duas seleções, né? Uma seleção paulista e uma seleção brasileira sub-20. Disputamos o Mundial na Austrália. Daí, com a volta do São Bento, fui vendido ao Fluminense, fiquei um ano no Fluminense, Londrina, Figueirense e vim, depois de algum tempo rodando no Brasil, vim jogar em Maringá. Você chegou aqui em Maringá em 1988, é isso? Isso, em 88. Você já conhecia Maringá? Vamos lá. Você já conhecia Já conhecia por ter jogado no Londrina, então muito clássico do café, mas não a oportunidade de conviver em Maringá, né? Uhum. E qual que foi a sua sensação ao chegar na cidade de Maringá? Como é que você viu a cidade no final da década de 1980? Já vinha o Grêmio com um nome muito forte no futebol, no cenário brasileiro de futebol, e eu me dei bem, tanto que construí família em Maringá, tá para vir meu neto, minha neta maringaense, então, como pode falar? Bebi da água de Maringá, e essa água quem bebe não consegue ir embora mais. Como é que era jogar no Grêmio ali no final da década de 1980 e como que era a receptividade da torcida naquela época? Então, realmente era muito grande, uma torcida apaixonada, uma torcida fiel. O único problema que nós tínhamos algumas vezes, não nos clássicos, mas com os clubes grandes, sempre foi um problema de arbitragem. Eu acho que se realmente a Federação Paranaense tivesse um pouquinho mais de zelo pelo time interior, colocando o Grêmio de Maringá, eu acho que poderiam ter mais títulos para a cidade de Maringá. Ali no dia 27 de maio de 1990, aconteceu o primeiro derby maringaense, né? Foi um jogo entre o Maringá Atlético Clube contra o Grêmio de Esportes Maringá. O Grêmio venceu de 1-0. Você jogou naquele dia? Se lembra como é que foi esse primeiro derby aqui da nossa cidade? Eu naquele primeiro derby não joguei, que eu estava vindo uma contusão, mas fui ao estádio, senti a atmosfera, né, de um clássico maringaense. E realmente foi mostrando que o futebol de Maringá, mesmo tendo dois clubes, tinha condições de, quer dizer, voltar a ser o que era grande nos outros anos. Como é que foi ver Maringá com dois times no Paranaense daquele ano? A torcida se dividia ou era muito mais a torcida gremista? Ou não? Como é que era a sensação daquele momento? O que você se lembra, Luiz Antônio? Não, a sensação era que era a torcida gremista, não tinha jeito, era um nome muito forte, né? E realmente a maioria, acho que até hoje, e será muito tempo, é a maioria gremista. Tem alguma jogada, algum jogo especial que marcou a sua memória nessa sua trajetória aqui no Grêmio de 88 até 95? Tem um clássico do café em Londrina. Nós ganhamos do Londrina de 4-1 e foi, acho que, uma das melhores partidas, não só minha, que o Grêmio fez em todo o Campeonato Paranaense. Como é que era essa rixa entre Maringá e Londrina? Ela existia mesmo? Essa rixa Maringá-Londrina é a mesma coisa de você ver um Grenal, ver um Fla-Flu, ver um Sansão, é uma rivalidade boa que tem que existir para o bem do futebol, né? Não só de Londrina, como de Maringá, como do Paraná. Teve algum fato curioso em campo ou fora do campo que você se recorda dessa época? Uma coisa que marcou aí? Me marcou. Um jogo, uma semifinal contra o Atlético Paranaense, nós ganhando o jogo de 1-0 e eu já tinha 2 cartões amarelos. O nosso treinador era São Mauro Juliato e me disse que eles vão te tirar do segundo jogo lá em Curitiba. Eu falei, será? Vão te tirar. E num lance casual, o centroavante era o Paulo Rink, nós se enroscamos num lance, normal. E o seu juiz, eu não quero citar o nome dele para não deixar. Ele veio já do meio de campo com o cartão na mão e o meu nome já estava ali no cartão dele. Eu tomei o terceiro cartão amarelo e fiquei fora do jogo de Curitiba, numa semifinal, que me marcou muito. Quer dizer, eu queria explorar um pouquinho isso, você falou bastante da arbitragem, que era um problema ali do final da década de 80, pelo que você comentou.
Por que você acha que isso acontecia? Os árbitros eram comprados, havia uma articulação para os times da capital vencerem, não deixarem o interior sobressair? Qual que é a sua leitura? A minha leitura era assim, que os clubes da capital mandavam na federação, isso era, todo mundo via. E os times do interior, o que acontecia? Hoje em dia os times do Paraná tem pouco calendário. Eu acho que a federação tem que ser um pouquinho mais inteligente. Tinha bons times no interior do Paraná. E deixar esses times chegarem, pelo menos cada 2 anos o time chegar. E a federação não deixava. Então, o que aconteceu? Os clubes foram se fechando, muitos clubes fecharam as portas e foram diminuindo o seu calendário. E com isso, não tem quem queira investir no futebol do interior do Paraná por causa da situação. Hoje, graças a Deus, melhorou muito. Você ganhou dinheiro no futebol aqui maringaense? Ganhar dinheiro não, porque vivemos uma época do futebol, não no Paraná, mas nacional, que os clubes não tinham receita, não tinham grandes investidores. Se tocavam com a renda. Hoje não, hoje se você olha a camisa dos clubes, parece um outdoor, de tanta propaganda. Naquela época não tinha, os clubes sobreviviam com o seu dinheiro da renda. E não era um grande salário, né? E não tinha ainda a Lei Pelé, que ajudou muitos atletas. Como é que era a participação dos políticos daquela fase, né? A gente está ali no final da década de 1980, pega um pouquinho a gestão do Said Ferreira, mas já entra o Ricardo Barros. Eles tiveram participação no futebol maringaense, como no passado acabou havendo? Teve. 88, principalmente 88, quando eu cheguei em Maringá, o prefeito ia ser o Ricardo Barros, ele constituiu o Grupo União. Naquela época, quando nós chegamos, o Grêmio estava para cair para a segunda divisão. Então ele fez um grupo união de vários empresários e ajudou a trazer vários jogadores e nós quase conseguimos chegar à final do Paranaense ainda. Participou muito, mas quando depois veio esse problema das prefeituras não poderem mais, né, colocar dinheiro, correr atrás dessas coisas, então os políticos deixaram de ajudar um pouquinho. Quais jogadores do elenco que jogaram com você se destacaria eles aí? Quais deles você destacaria? Eu tenho 2 que eu falo muito. O Aduilson, que jogou no Paraná Clube, esse foi um monstro. E o João Antônio, que depois voltou para o Grêmio de Porto Alegre e foi campeão da Copa do Brasil. Esses 2 eram acima da média. Como é que era a relação de vocês, jogadores, dentro e fora de campo? Vocês saíam juntos? Vocês eram reconhecidos nas ruas pelos torcedores? Como é que era isso? Era uma família, né? Como naquela época você não se ganhava muito dinheiro, então você convivia muito entre nós, em famílias, filhos, esposa, tudo. Então foi uma relação muito boa. Hoje em dia, para você ver, para você falar com algum atleta, tem que ter assessor de imprensa. Aí o assessor te bota o que você tem que falar. Naquela época o repórter entrava dentro de campo, assistia treino, convivia com a gente, saía, jantava com a gente. Então era um respeito mútuo, até com o torcedor. Hoje em dia, essa afastamento do atleta do convívio com a imprensa e com o torcedor, acho que esfriou um pouquinho essa relação. Você ficou no Grêmio até 1995 e chegou em 88. Quais eram as diferenças na administração do time de 88 com os dirigentes para 95? Mudou muito? Mudou muito. Até 91 era bem administrado. Depois de 92, com essas mudanças, aí começou a entrar alguns políticos, né, para mexer com a mudança. Aí mudaram o estatuto, aí o Grêmio daí começou, como se diz, entrou no hospital e foi para UTI. E foi difícil tirar da UTI esse Grêmio. Você ficou com alguma dívida para trás com o time? Fiquei, mas não deixei. Como eu bebi dessa água, gostei dessa água, fiquei por aqui. Eu acho que agora o Grêmio resgatando de novo, acho que é a hora de nós, ex-atletas que temos algumas dívidas, esquecemos, né, e tentar ajudar o Grêmio a voltar a ser grande de novo. Depois de 95, você jogou mais quanto tempo? Qual foi a sua trajetória? Não, eu fui dar aula. Nós tínhamos um grande amigo nosso, que é o Marco Aurélio, tinha uma escola de futebol, me convidou para dar aula. Aí fui dar aula, fui fazer faculdade, que a minha esposa me cobrou, tive que fazer faculdade, tive que fazer pós-graduação e comecei a fazer mestrado. Legal. E hoje você é professor? Professor. Pra gente encerrar, o que futebol foi e é para você, Luiz Antônio? Eu, quando comecei futebol, eu sabia que teria início, meio e fim. Eu me preparei para isso, porque teve muitos jogadores que pararam, entraram em depressão. Né? Eu sabia que uma hora ia acabar. Então, eu fiz amigos. O futebol me deu muitos amigos.
Qualquer lugar que eu vá, qualquer estado que eu joguei, eu tenho muitos amigos. Então, o futebol me deu isso, amigos e família. E respeito. Respeito. Os clubes que você entra, abre as suas portas. Então, você saiu, mas deixar alguma coisa de bom nos clubes. Como é que você vê hoje Maringá tendo 3 times profissionais e um deles, o Maringá Futebol Clube, aí com reais chances de avançar, tanto no estadual como na Copa do Brasil? Como é que você enxerga isso? Administração, né? O Maringá muito bem administrado. Eu acho que outros clubes, que tem outros 2 clubes, tanto Tauru quanto o Grêmio, acho que tinham que ir lá no Maringá e ver como é que é feita essa estrutura administrativa. Para não errarem, porque como já erraram outros clubes, o Maringá até agora não errou, está uma projeção muito boa. Acho que não tem um porquê as 3 equipes não se juntarem e fazer o bem do Maringá, né? Legal. Temos aqui, obrigado Luiz Antônio, excelente entrevista. Luiz, eu vou fazer algumas fotos suas, tá?